pessoal, seja muito bem-vindo a mais um dia. Estamos conectados, eu e você, pelo YouTube, para ouvir da Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina de Adolescentes. Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto, é dia do Make Off. E já aprendemos algumas curiosidades para ampliarmos nosso assunto da lição 9, Ergam a cabeça, sobre os sinais dos tempos do fim, sobre o princípio das dores. Então vamos lá? Vamos lá para a primeira curiosidade? Roda comigo! Vamos lá! Vamos falar primeiramente sobre a nação dos Estados Unidos. Sim, hoje é uma grande potência global, né? Se não for o estado, né, o país com o maior PIB, né, econômico do mundo, né, os Estados Unidos, é uma potência mundial. Mas antes de ser fundado, você tem que entender a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nasceram sob a base do protestantismo, ou seja, isso é bom. É bom ou não é? É claro que é bom. Quando começaram a sofrer perseguição religiosa por não seguir os costumes da igreja anglicana, um grupo conhecido como puritanos deixou a Europa e foi em busca da liberdade e um mundo novo. Aonde? Na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Primeiramente. Depois Canadá, depois México, mas primeiramente nos Estados Unidos, na América do Norte. Os puritanos, que é um povo que foi rejeitado, né, por não estar seguindo os costumes da igreja anglicana da Europa. E aí eles foram para onde? Para a América do Norte. E aí foram chamados peregrinos, que é os puritanos, que posteriormente se tornaram os protestantes. Os peregrinos chegaram a Plymouth em 21 de dezembro de 1620, depois de 2 meses de viagem no navio chamado Mayflower, ou seja, 1620, né? O Brasil foi descoberto em 1500, né, por Pedro Álvares Cabral e sua companhia, ou seja, o Brasil já estava sendo colonizado, né, por Portugal, como também os Estados Unidos estavam sendo colonizados, mas pela Inglaterra. E aí foram enviados para lá, né, esse grupo nesse navio, né, chamado Mayflower. E aí nesse período, né, em que os princípios bíblicos foram ensinados, porque o pessoal que foi enviado para lá não ficou calado, não. Eles pregaram a mensagem do Evangelho para essas pessoas, né, os puritanos, os peregrinos. E aí o que aconteceu? Eles pregaram na igreja, nas escolas, nas ruas, em todos os locais. E o que aconteceu? Em pouco tempo, as colônias se tornaram estados fortes e tinha registros que não se viam bêbado, nem se ouvia um palavrão, nem mesmo se encontrava um mendigo. Esse é apenas um reflexo da palavra de Deus, ou seja, a influência desses homens, dos puritanos, dos peregrinos, sobre a nação dos Estados Unidos, fez com que os Estados Unidos mudassem, se transformassem, ajudassem a tornar o que são hoje, né? Porque a palavra de Deus foi pregada nesse local. Mas, com o decorrer do tempo, né, a preocupação em ganhar dinheiro, a corrida desenfreada em busca de popularidade e poder, fizeram com que os descendentes dos peregrinos ignorassem e se esquecessem da doutrina bíblica da segunda vida de Jesus. Acontece, né? A geração posterior, ou seja, os filhos dos peregrinos cansaram, né? Buscaram a sua vida, né, primeiramente, e aí acabou desenfreando o evangelho nos Estados Unidos, na nação estadunidense. Mas é muito interessante, né, porque você vê a mão de Deus agindo quando você é usado por Ele. Nos planos de Deus, uma grande obra de reforma precisava ser feita e um novo movimento surgiria. E aí vai ficar um spoiler para a próxima semana, que vai ser sobre isso. Sobre o novo movimento que veio através dos puritanos, dos peregrinos nos Estados Unidos, que sabemos muito bem o que é. Vamos estudar sobre na próxima semana, viu? Então fique ligado. Agora vamos para a segunda curiosidade. Vamos falar sobre os sinais cumpridos já, né? Há alguns anos ou recentemente. Então, entre os sinais, né, podemos notar terremotos. Um grande terremoto, se não o maior, né, pelo menos um dos maiores da história, é o terremoto de Lisboa, capital de Portugal,
em 10 de novembro de 1755. O que aconteceu? Teve um grande terremoto que acabou com Lisboa, né? Lisboa ficou em caos, né? Mas graças a Deus foi reconstruído novamente, né? Conhecemos como ela é hoje, Lisboa. Podemos notar também o escurecimento do Sol e a Lua se tornando vermelha com sangue. Em 19 de maio de 1780, né? O Sol se escureceu por completo, o dia virou noite e a Lua se tornou vermelha, né? A lua de sangue, né? E que foi mencionado por Jesus, foi mencionado por João, o revelador, e também foi mencionado por Joel. Quantos anos? O profeta Joel foi 2.500 anos antes, ou seja, profecia divina é profecia que se cumpre. Isso é verdade. Isso você tem que carregar isso para a sua vida, pois isso é o que nos molda, né? A profecia de Joel, de 2.500 anos antes, já tinha profetizado que a luz se tornar vermelha como sangue se tornou realidade. Nesta data, né? 19 de maio de 1780. Também podemos notar a epidemia, né? Tiveram várias epidemias, inclusive eu lembro das aulas de história, né? A epidemia da peste negra, que varreu, né? Matou muitas pessoas na África, na Europa, e recentemente a Covid-19, né? Coronavírus, o vírus aí que matou milhares e milhares recentemente, né? 2020 e 2021, né? Um período que nós presenciamos, um período muito delicado que mostra mais uma vez os sinais do tempo do fim se cumprindo de ponta a letra. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia estarmos aprendendo da palavra de Deus. Obrigado pelo assunto maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.